Olá, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu recebi uma pergunta aqui que diz o seguinte: vocês falam sobre muitas passagens bíblicas, só tenho uma dúvida interessante. Por que vocês dizem que Jesus não é o Filho de Deus se a própria Escritura Sagrada, na Bíblia, Deus diz que Jesus é seu Filho? Isso não seria um desrespeito ao livro sagrado dos cristãos? Eu vou responder isso, explicar bem, vai ficar bem explicadinho, mas antes verifica se você já é inscrito nesse canal. Se não for, inscreva-se. Vamos lá. Vamos aqui. Primeiro na afirmação, né? Ó, se a própria Escritura Sagrada na Bíblia, Deus diz que Jesus é seu Filho. Não. Deus nunca disse que Jesus é seu Filho na Bíblia Sagrada. Tá? Eu estou falando porque eu era cristão. Então, não é Deus quem diz. Não é Deus quem diz. O que a gente tem hoje como Bíblia, tá, é um produto de uma escolha e separação de livros que fariam parte da Bíblia e hoje fazem parte da Bíblia. A escolha desses livros, o teor desses livros, foi mudando de acordo com o tempo e de acordo com o que convinha com a Igreja Católica e com outras igrejas que foram assim, cada uma tem sua Bíblia. Agora já falam que a palavra tal não existia na época, a outra palavra não existia, como se... Eu vou dar um exemplo. A palavra homossexual não existia na época, portanto não tem como essa palavra estar na Bíblia. Então existia homossexual, mas não existia a palavra homossexual. Entendeu? E os cristãos vão engolindo essas asneiras, tá? A Bíblia, como que aconteceu? No Concílio de Nicéia, em 325, depois de Cristo, né, o imperador Constantino convocou aquilo e falou: tem que ser uma religião só. Então vamos debater. Então tinha gente que achava tal coisa. Deus é um ser divino, Jesus é um ser divino, Jesus é filho de Deus, Jesus não é filho, Jesus é só um profeta, Jesus é isso, aquilo, tudo. Então decidiram: Jesus vai ser a divindade, Jesus vai ser o Filho de Deus, Jesus vai ser tal coisa. Então vamos pegar só os escritos que falam isso e o resto a gente queima tudo, a gente destrói e mata quem se opuser a essa ideia, ok? E aí fizeram a Bíblia? Não. Não fizeram a Bíblia porque, na verdade, não tinha absolutamente nada. Até o século IX, ou seja, a partir do ano 1000, a única coisa que se tinha de Bíblia era um pedaço do tamanho de um cartão de crédito, tá? Eles não tinham absolutamente nada, era um negócio desse tamanho assim. Era só isso que existia de Bíblia. Não tinha nada compilado, separado, arrumado, catalogado, nada. Nessa época, já tinha Alcorão pronto. Já tinha o Alcorão escrito, encadernado, bonitinho. Já tinha o Alcorão, fazia mais de 2 séculos. Então, eles tiveram que finalmente materializar uma compilação. Para quem não sabe o que é uma compilação, procura um dicionário. Uma compilação da Bíblia, né? E aí colocaram o que quiser. Por exemplo, até o século XVI, 1500 e pouco, não existia na Bíblia a história de Maria Madalena. Não tinha aquela história, quem não tiver pecado que joga a primeira pedra. Não existia essa história. Foi colocada depois. Então a Bíblia é totalmente desconfiável. Ela foi sendo adulterada durante 2000 anos e continua sendo. Continua sendo. Entretanto, algumas pessoas, por já terem sido cristãs, usam certos textos, né, que combinam com os textos do Alcorão para mostrar: olha, existe uma incongruência aqui. Está tentando dizer a você que, olha, essa parte que diz que Jesus é filho de Deus foi inserida aí, não existia. Porque se você for reparar na própria Bíblia, porque a Bíblia ela está impressa em ordem cronológica. O Alcorão não, mas a Bíblia está em ordem cronológica. Você vai ver o que Deus fala sobre ele, quem ele é, o que ele vai fazer. Em nenhum momento ele fala: mas Isaías diz que ele se chamará Emanuel. Jesus é Emanuel? Não, por que não deram o nome a ele de Emanuel? Tá entendendo?
Então, mas lá em Deuteronômio Deus diz que vai fazer um profeta igual Moisés. Aí falam que esse, que é Deuteronômio 18, né? E 19 também. Que esse seria Jesus. E Jesus é igual a Moisés? Então, você, como cristão, você acha que Jesus é igual a Moisés? Moisés era filho de Deus? Você fala que Jesus é filho de Deus. Moisés foi crucificado? Você fala que Jesus foi crucificado. Moisés era celibatário? Jesus, na Bíblia, não mostra que ele teve uma esposa, não mostra que ele tocou em mulher. Não. Moisés é totalmente diferente de Jesus na própria Bíblia. Né? O profeta que fala em Deuteronômio é o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Por quê? Porque Moisés começou a sua missão profética aos 40. Jesus começou aos 30, Muhammad aos 40. Ok? Moisés se casou. Jesus não casou. Mas Muhammad se casou. Moisés não foi criado por sua mãe biológica. Não foi. Nem pelo seu pai biológico. Jesus, na própria Bíblia, foi criado pela mãe. Certo? Muhammad não. A própria Bíblia diz que Jesus não tem um pai biológico. O profeta Muhammad tem. Moisés também tinha. Só não conheceu. Moisés foi líder político, religioso, militar. Jesus não foi nada disso. Nem na Bíblia, nem no Alcorão. Muhammad, sim. Tá? Então, o que acontece? Nós sabemos mais de Bíblia que vocês. Muito mais. Nem compara. Porque foi lendo isso, foi descobrindo essas discrepâncias que a gente começou a pesquisar outras coisas e descobrimos isso. E se é falta de respeito? Não. Porque nosso livro, o Alcorão, que jamais teve uma adulteração, todas as cópias do Alcorão em árabe são exatamente iguais à original. Nós temos original. Vocês têm? Vocês não têm. Entendeu? Então não é um desrespeito. Não é um desrespeito. É só dizendo, Jesus não é filho de Deus. Deus não tem filho. Jesus é um servo de Deus, é um mensageiro de Deus, é um profeta de Deus, que a paz esteja com ele. Ele não foi crucificado, não foi morto, não foi capturado. Simplesmente assim, porque é isso que diz o Alcorão. Agora, se a Bíblia discorda, o que você tem que fazer, Nina? Você tem que pegar a sua Bíblia, ler a sua Bíblia, ir para a sua igreja e deixar a gente aqui. Entendeu? Eu mesmo discordo de falar sobre o Islã usando a Bíblia para isso. Porque a Bíblia não serve para isso. Nem para isso. Entendeu? A minha ideia é de falar do Islã usando o Alcorão e a Suna. Porque a gente não precisa de absolutamente mais nada. A gente não precisa de Bíblia, não precisa de Torá, não precisa de Velho, de Novo Testamento, nada disso. A gente tem o Alcorão e a Suna, que são conservados, comprovadamente inalterados, e nenhuma outra religião tem algo similar. Fica na paz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.